minha Luninha. O Clube do Ouvinte RU Nossa Senhora de Guadalupe traz até você a Pastoral Social da Igreja. Nos defende dos perigos, dos inimigos da vida. Vem, ó Deus, nos defender, nos proteger. De surpresa, o Papa janta com os pobres no Vaticano. Estimados ouvintes, vamos hoje propor mais um tema na nossa série de temas sobre doutrina social cristã. E hoje nós vamos falar assim de uma prática que o Papa está assim renovando dentro da igreja e marcando a sua presença muito forte. E é o caso junto aos mais pobres, né? Que nós sabemos é uma das preferências de Cristo e é uma das preferências desse atual Papa. E nesta conversa, aqui está comigo a Gabriele, que é da nossa capelania também, da universidade. Eu sou o capelão, ela é colaboradora lá. Então, nós juntos vamos então hoje falar um pouco desse tema e ela vai ficar assim fazendo algumas perguntas, colocando também as suas observações, e isso é muito bom, para que você, ouvinte, né, possa também sentir-se já presente nesse programa. Então, nós temos hoje como tema essa conversa sobre os pobres, que são não só aqueles, né, que andam pela rua, mas também, por exemplo, os refugiados, né, que são milhares. Sim. Hoje em dia, milhões, pessoas que tiveram que deixar suas terras de maneira forçada, também crianças abandonadas, né, e os filhos dos refugiados. Vamos falar com ex-condenados, gente que sai da prisão, e quem é que vai acolher? Exatamente. Né? Esses são também chamados pobres, e pessoas também, pessoas que ajudam os pobres. Vamos falar um pouquinho deles também. Quem são as pessoas, os voluntários que ajudam essas outras pessoas, né? E aqui em Pelotas vamos pensar também na nossa realidade. Então, primeiro, é um relato de um pequeno, de um jantar, e já foram vários, que o Papa ofereceu aos pobres. Neste caso, quem ofereceu foi um dos auxiliares imediatos do Papa, que é o capelão papal. Que foi eleito, recebeu o título de cardeal, agora no dia 29 de junho deste ano. E esse cardeal, que cuida assim muito do capelão papal, ele é muito próximo também ao Papa e está junto aos pobres. Ele então resolveu fazer um jantar para os pobres lá de Roma. Tem muitos, né? Os Barboni, que ele chamou lá, que eram nas ruas. E que tem várias entidades voluntárias que ajudam lá, Santo Egídio, por exemplo. E Santo Egídio foi o que ajudou naquele jantar. Então, isso aconteceu então no dia 2 de julho deste ano, né? Mas cerca de 200 pessoas pobres foram convidadas para esse jantar, né? Por esse novo cardeal, Konrad Krajewski, que é o capelão papal, que quis assim celebrar a púrpura, isto é, essa distinção honrosa que recebeu de cardeal, no dia 28 de junho, né? A surpresa foi que durante o jantar, de repente, apareceu o Papa Francisco, que sentou-se numa cadeira deixada livre na última mesa do refeitório, né, e usada pelos funcionários do Vaticano. Então o Papa sentou lá no meio daqueles funcionários, e dos pobres lá. Nem mesmo o novo cardeal sabia da chegada do Papa. Ele faz essas surpresas, né? Papa Francisco é homem das surpresas, né? E eu vim para os pobres, não para você, disse o Papa Francisco a Dom Conrado, que é o nome do Conrado Majewski, né? Que é o capelão do Papa, né? Francisco partilhou o jantar e ficou cerca de 2 horas conversando com os presentes de uma forma muito familiar, ouvindo as suas histórias, muitas vezes de sofrimento, mas também de esperança, né? Sim. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, né? O pobre, você não deve só pensar um prato de comida e com isso está resolvido, não. São pessoas que estão aí com suas histórias, e o Papa gastou 2 horas lá para escutá-lo. O interessante é que, além de jantar, ele ainda doou o tempo dele para prestar e partilhar com os pobres ali as histórias deles. Isso eu achei muito bacana. E é realmente uma característica bem evidente do Papa. Do Papa Francisco. É verdade, Gabriele. Então,
Aí, é claro, com um trabalho desse, imagine com todo esse povo lá, né, numa imensa sala de jantar, que ele foi na audiência, na sala de audiências, né, que é bem grande, né, tiveram que preparar aquilo tudo, né, tiveram que ter muita gente para servir as mesas, e aí entra o voluntariado, né? Quem é que vai ajudar nesses casos? E ajudar? Então, o voluntariado, né? Todo um grupo de gente, porque tu não pode estar pagando aí todos os funcionários, não só nem, né? Porque até para conseguir a comida já você luta, né? Então, aí o voluntariado. E aí temos histórias muito bonitas, tanto aqui, lá em Roma, como aqui em Pelotas, né? De grupos de voluntários que estão aí, né? De tempos em tempos estão lá fazendo aquele serviço, prestando aquela ajuda, visitando enfermos ou ajudando os pobres, né? Voluntariado. Então lá em Roma temos uma organização, eu que vivi lá 10 anos, conheci bem essa organização que tem a sua sede lá no Trastevere, a Comunidade Santo Egídio, né? Então, cerca de 60 voluntários desta organização estavam presentes servindo o jantar para os pobres. E entre eles estava este Carlos Santoro, da Comunidade Santo Egídio, que colabora com a Esmolaria Pontifícia, no sentido, na ajuda aos sem moradia fixa em Roma, né? O Papa tem o seu esmoler, isso é uma pessoa que distribui esmolas, ajuda os mais necessitados, as pessoas carentes que chegam, pedem. Então, ele tem e tem um recurso que o Papa recebe uma vez por ano tem uma coleta a favor do Papa, né? No dia da festa dele. Então, esse dinheiro é para essas finalidades. Ele doa tanto lá em Roma, como também para a Síria, para outros casos de emergência. O Papa tem um pequeno recurso que lhe é dado por essa coleta, né? Que ele pode, então, ajudar essas pessoas carentes, né? Foi uma visita com muito calor, um calor muito especial, disse esse Santoro, voluntário do Santo Egídio, porque foi uma refeição de um novo cardeal com os pobres. Esse cardeal recebeu essa distinção, disse, não, mas eu quero comemorar isso estando junto às pessoas mais necessitadas, mais carentes aqui de Roma, né? Os Barboni. Isso é uma coisa muito interessante, porque mostra também o impacto que as ações do Papa têm também sobre os outros cardeais, também sobre os outros integrantes da igreja. Da assim. Cúria. É verdade. Tens razão, Gabi, que isso aí serve de exemplo, né? Sim. O Papa com isso já motiva outros a fazerem a mesma coisa. E entre eles tem vários cardeais que já antes, né, na vida que eles viviam lá nas suas terras, eram muito próximos ao povo, né? Como nós vemos, tinha cheiro de ovelha, né? Estava misturado no meio do povo, né? Conhecia aquele povo. E lá em Roma, não é que lá não faltam também os pobres, né? Então foi uma grande surpresa para todos a chegada do Papa, né? Pensávamos que fosse uma simples saudação, disse Santoro, né? E que ele iria embora durante o jantar. Que fosse lá fazer uma pequena visita e fosse embora. Não. Em vez disso, de repente, o Conrado me disse que abrisse um espaço próximo de mim e ali sentou o Papa, né? No meio daquele povão todo. O Papa cumprimentou a todos com muito carinho. Um por um. Ele foi saudando, né? A nossa mesa estavam sentados vários refugiados sírios que chegaram com nossos corredores humanitários. Existem esses corredores humanitários para acolher esses refugiados, né? Principalmente da Síria, né? Onde continua ainda essa guerra civil terrível há 8 anos, né? Um deles tinha vindo da ilha de Lesbos, no avião do Papa, que o Papa visitou aquela ilha uma vez para chamar a atenção aos refugiados, né? Portanto, mesmo de uma maneira bastante inesperada, ele se viu falando novamente com o Papa, esse refugiado sírio, né? Ele pôde saudar novamente o Papa. E deixou claro que agora ele já tinha se integrado e já trabalhava. Ele aprendeu italiano e já estava trabalhando, este refugiado. Vejam, então, lá estavam também pessoas que superaram, já estavam lá, foram convidados também. Mas eles são ex-pobres, digamos, porque ele agora trabalha. Sim, né? Mostrando o caminho. É possível, sim. E não são todos que conseguem isso, muitos não já estão idosos, doentes, mas esse, ele pôde e fez isso, né? Então,
A outra questão que aí também ficou muito em evidência, né, foi esse diálogo, né, do Papa com esses refugiados. Vejam, não era só esse sírio que estava lá. Entre esses que estão lá, pobres, lá em Roma, tem muitos que tiveram que fugir das suas terras, perderam tudo, e lá em Roma não acharam também um lugar mais fixo para ficar, então ficam vivendo um pouco da caridade pública, né? O Papa, quanto a esse voluntário de Santo Egídio, né, Carlos Santoro, o Papa disse que nesses últimos meses, várias vezes encontrou-se com refugiados que vinham de campos de refugiados do Líbano, né, desse país do Líbano. Estava impressionado com os primeiros, ele que já falavam italiano, e que os primeiros a falar italiano eram crianças. Elas mais facilmente aprendem a língua, né? Então, esses refugiados que estão lá em Roma alguns já aprenderam a língua, começar pelas crianças. Como ele frequentemente repete, disse que a integração é uma coisa fundamental, porque não basta receber e praticar alguma caridade, não. Receber é quando não... o problema é quando não há integração, é a falta de trabalho. Aí sim. Por isso, isso não dá perspectivas, né? Se não há trabalho. Isso falou esse Santoro. Na nossa mesa, havia também outro refugiado que ele contou como chegou à Itália. Uma jornada de 11 meses. Imagine, o homem fugindo da sua terra, onde havia guerra, onde havia fome, né? Também através do deserto, provavelmente aí então, na África, né? Do Saara. E uma viagem definitivamente cheia de perigos e de armadilhas. Ele chegou aqui na Itália há alguns anos, também já faz um tempo. E também já se integrou. Né? Outro amigo do Senegal, um muçulmano, disse que ele disse a ele que é a terceira vez que se encontra para almoçar com o Papa. Este amigo do Senegal mora lá em Roma e veio também para esse jantar. Ele lhe disse que já tinha estado no almoço antes com o Papa São João Paulo II e também com Bento XVI, que também já faziam isso, né? Esta então é a terceira vez. Então, o Papa Francisco lhe disse, tu fazes coleção de papas. Tu estás fazendo coleção de papas. De tantas vezes, né? Coisa bonita, né? Mas uma coisa que até queria falar é como é difícil a situação desses refugiados, assim, porque a gente que vive numa realidade diferente, não passa por isso, pode ser difícil da gente imaginar, mas pensa nesse refugiado que passou 11 meses fugindo, sabe? Só tentando sair disso. É muito tempo, é muito perigo, então dá para ver o porquê eles valorizam tanto esses momentos com o Papa, essa conversa. Porque às vezes depois dessa situação toda, é o que eles precisam, assim, sabe? É verdade. Essa acolhida. Essa acolhida, exatamente. E encontrar uma nova chance para a vida, porque é o que eles sonham, né? Sim. Não tem mais espaço, não tiver mais espaço na sua terra. É isso aí. É verdade. Agora, ainda uma outra dimensão desse jantar, aparecem pessoas que dormem em São Pedro. Isto é, lá perto da Praia de São Pedro, tem espaços lá, até o Papa abriu lá um espaço para que pessoas que não têm onde dormir possam passar a noite. E depois encaminha para albergues, encaminha para coisa melhor. Então, né, e o Papa até mandou construir mais banheiros lá, porque havia poucos banheiros, né? A primeira coisa que eles precisam, então, um espaçozinho para ficar. Então, são os vizinhos do Papa, né? Então, esse voluntário Santo Egídio, que colabora com essas ações do Papa, né? Então, disse que o Papa falou com vários de nossos amigos, o meu e Conrad, né? O cardeal, com quem colaboramos todos os dias, então. São pessoas que dormem em São Pedro. Então, eles conversaram com essas pessoas, né, nossos amigos, que dormem lá em São Pedro, isso é na Praça de São Pedro, em Roma. Nós os apresentamos a ele, porque eles são um pouco seus vizinhos, né, os vizinhos do Papa, que mora também lá, num albergue. E lá não no palácio, mora no albergue. Ele era muito afetuoso com eles, né? Ele mostrou muito afeto. Dom Conrado, né? Que é o capelão do Papa, explicou ao Papa que também colaboramos muito com ele para organizar o funeral de quem morre na rua. Tem gente desses povos que morrem no meio da rua. E agora?
que vai acontecer? Então, é uma maneira de dar dignidade àqueles que foram descartados e tiveram uma vida particularmente difícil. E sobre isso o Papa quis se informar, quis saber como é que vocês fazem, o que vocês fazem com as pessoas que morrem na rua. Tá? E ainda uma outra dimensão, Gabi, foi essa presença das crianças, né? Então o Papa mostrou-se preocupado com as crianças separadas dos pais. Isso acontece lá em Roma, às vezes crianças que fugiram, os pais morreram na guerra e elas vieram junto com outros, mas que não são nem parentes às vezes. Mas também situações como essa que nós vimos lá no Texas, né, nos Estados Unidos, mexicanos, né, e que essa política absurda do presidente Trump separou as crianças dos seus próprios pais, né? Os pais foram expulsos, as crianças como nasceram, os Estados Unidos podendo ficar. Mas como é que é isso? Como que vão viver, né? Como é que vão viver? A presença de crianças tocou muito o Papa. Lá naquele jantar havia crianças. Havia em particular uma criança refugiada síria que nasceu em Roma há alguns meses e que já recebeu o batismo ontem. Era filha de uma família cristã. O Papa, então, abençoou essa criança. A presença das crianças era muito visível e alegre em torno do padre. Eles vieram lá com o Papa, né? Brincar com o Papa, receber a bênção do Papa. O Papa, entre outras coisas, nos disse que ficou muito impressionado com a questão das crianças tiradas das mães, lá no Texas. Isso não tocou muito, não. Todo mundo ficou impressionado ver uma coisa dessa. Né? Coisa inumana, né, Gabi? Não tem como, porque principalmente no que toca a criança, assim, sabe? Uma pessoa indefesa, sabe? E tu ainda separar ela dos pais, que são quem dá segurança e conforto para ela, é algo que realmente choca bastante. Choca muito, né? Então, depois, a Europa à beira do suicídio. Isso é uma reflexão. A partir disso, né, a gente pode fazer uma reflexão. Será que a Europa, será que nós também no Brasil estamos abertos a receber refugiados? Já teve lá em Roraima refugiados chegando e houve umas revoltas lá, talvez porque houve uma sobrecarga, coitados, o povo lá também não dava conta. Então é o caso do governo federal entrar, e parece que agora felizmente estão fazendo essa interiorização daquelas pessoas, né? Mas exige muito esforço, então, do país que recebe, né? E a Europa, né? Aí tem uma reflexão sobre... E aí a Europa, né, está nesse dilema. Nem filhos eles querem, nem refugiados eles querem. Querem, né, muitos, como aqui também, adotar um segundo, um terceiro cachorrinho e ter um outro carro a mais, né? E não filho, nem receber refugiado, né? Então o voluntário de Sant'Egidio, né, Santoro, que estava lá, com quem a gente está dialogando aqui, explica que essas pessoas sentem-se ajudadas, sentem-se compreendidas numa situação que é objetivamente difícil aqui na Europa, né? Onde, para receber, às vezes também uma sobrecarga em certos lugares, então eles não dão conta, aí então sofrem também hostilidade. E eu penso sobretudo nos estrangeiros, nos refugiados, diz ele, né? Eles sentem que muitas vezes a atmosfera não é favorável a eles. E o Papa repetiu que a Europa está à beira do suicídio, porque, de fato, não quer aceitar os migrantes e não quer ter filhos. Isso não abre, com isso não se abre perspectivas para o futuro do continente europeu. Isso é uma coisa muito preocupante. E a mesma coisa também é registrada em outras partes do mundo, em particular, por exemplo, Estados Unidos, né, que agora não querem fechar as fronteiras, não querem receber. E os Estados Unidos, como o Brasil, foram feitos de muitos migrantes. Além das populações que já estavam aqui, vieram muitos migrantes de todos os cantos do mundo, né? E nós aqui do Brasil, nós somos um país de migrações, desde portuguesas até também de outras origens europeias e de outros países, inclusive da África e da Ásia. Ainda uma outra dimensão, e nós vamos já avançando no nosso programa aqui sobre a doutrina social, falando, né, dessa receptividade para com os mais necessitados. O jantar dos ex-condenados, né? Aqueles que saíram das prisões. Quem é que vai acolher? Isso é um problema, né? Como acolher e como tratar. O Papa disse, esse Santoro, de Sant'Egidio, da comunidade de Sant'Egidio, também falou com alguns ex-prisioneiros, né? Repetindo algo que costuma dizer:
Mas por que não eu? Eu poderia estar nessa situação. E se fosse eu saindo aí de uma penalização, de uma prisão, se ninguém me acolhesse, onde que eu iria? O Papa se identifica muito com os pobres, principalmente com os que estão nas prisões, né? De fato, junto com o Papa, cada um de nós poderia dizer, eu também poderia ser pobre, né? Podia ter nascido nessa condição. Ou entrado nessa condição por adversidades da vida. Quando contamos a ele a história de um sem-teto alcoólatra, ele disse, o álcool pode afetar qualquer um de nós, porque é um mal que te sequestra, um mal que não te deixa. Às vezes até filhos de famílias ricas entram no alcoolismo, entram naquela situação tão difícil. É um mal do qual você pode sair somente junto com outros, com a ajuda de terceiros, né? O problema nosso também, como igreja, é ajudar as pessoas a sair de situações difíceis e fazer isto juntos. Sim, e eu acho que aqui talvez isso que falte um pouco no mundo, e que é uma característica muito forte do Papa Francisco, que é essa empatia que ele tem pelos outros, assim, saber se colocar no lugar, sabe? Por isso ele vive essa vida tão simples e pura, assim, boa. E muito bem, Gabriel, bem observada, Gabriela. É isso que também nos deve levar a seguir esse exemplo, a andar por aí e a incentivar as pessoas que já fazem isso, né? Eu conheci uma senhora, tivemos uma sessão sobre a situação penitenciária aqui de Pelotas, né? Pastoral carcerária, né? Funciona bastante bem aqui em Pelotas. E uma das senhoras que está lá junto com a equipe da pastoral carcerária católica é uma evangélica. Esta senhora contou que há 15 anos ela visita lá a prisão feminina e ela, sobretudo, recebe as pessoas que saem lá. Quando termina a penalidade, a prisão delas, elas não têm para onde ir. E ela começou a fazer o quê? Ela disse, eu vou acolher na minha casa. Ela é uma pessoa, é comerciante, ela tem 2 lojas, então tem condições. E começou a receber em casa. O marido dela disse, mulher, o que tu tá fazendo, trazendo essas pessoas dentro da nossa casa? É que ele apoiava, mas ficou com medo, né? E ela então disse, eu falei para ele, olha, eu vou cuidar e tal. Mas ele disse, então ela nos contou, e eu fiquei muito impressionado com esse testemunho dela, nesses 15 anos que eu estou lá fazendo isso, recebendo esses pobres, essas ex-detentas na minha casa, nunca eles tiraram um alfinete, não roubaram jamais. Porque, e sabem por quê, diz ela? Porque o amor constrange. Exatamente. Se tu mostras amor com uma pessoa, ela se sente constrangida de fazer qualquer coisa, nem que seja ruim para você. Ela não vai fazer. Né? Então, essas ex-detentas tornavam-se protetoras da própria senhora que estava lá. Ó. E se qualquer um deles fizesse alguma coisa errada, não faça isso. Tu não pode fazer isso para essa senhora que se dedica tanto para nós, né? Então, e ela disse, nesses 15 anos, nunca tive nada. Primeiro, o marido fechava todas as portas lá do quarto dele, não queria. Mas depois viu que não acontecia nada. Pronto, ele já começou também. E claro que ela combinou isso com o marido. Só que o marido ficou com medo. Sim. Né? Quando chegaram as primeiras, meu Deus do céu, o que vai acontecer aqui? E ela tinha uns cantinhos lá onde elas dormiam, os colchões que ela botava lá, deixa elas dormir aqui até que elas encontram uma posada, né? Sim. Eu fiquei muito impressionado, e era uma evangélica, veja, né, como essas irmãs nossas de outras confissões também sabem se comover e sabem tratar essas pessoas, né? Então já vamos chegando ao final do nosso programa. Então nós ficamos também muito impressionados, e o Papa ficou impressionado nesse jantar, de perceber que pobres ajudam outros pobres. Né? Entre os próprios pobres existe solidariedade. Eles não só brigam de vez em quando entre si, isso acontece entre nós também, mas eles se ajudam. O Santo Padre ficou muito impressionado com o fato de que dissemos a ele que muitos sem teto nos ajudam a ajudar os outros. Sem teto que, vamos lá, eu posso ajudar a servir a mesa. Então, pessoas que colaboram. Né? Por exemplo, quando houve uma emergência com o frio esse ano, muitos deles nos ajudaram a trazer cobertores e a distribuir esses cobertores. Eu acho que o problema
para os pobres é recuperar a dignidade que lhes foi negada. Na hora que recuperam a dignidade, esses pobres passam a ser outras pessoas, né? Não mais só se sentindo, né, alguém digno de compaixão, não. Eu posso também colaborar. Sim. E é exatamente o mesmo para nós. Ajudar os outros é ter dignidade. Né? Então, esse jantar que nós estávamos comentando hoje, né, e tirando algumas reflexões também, este jantar do nosso cardeal Konrad, né, que é o capelão do Papa, lá em Roma, ele, ao receber o barrete vermelho de cardeal, resolveu, né, dar esse jantar aos pobres, né? Como fez um pouco Jesus também, né? Ele se misturava com os pobres. E aí está o grande exemplo nosso, né? Olhar para como Jesus fez. Jesus era o grande amigo dos pobres e dos pecadores. No jantar, concluiu então esse Santoro, que é esse líder da comunidade Santo Egídio, teve lugar em um ambiente familiar de grande festa de alegria. Né? E os pobres necessitam de alegria, todos nós precisamos. Ontem, diz Santoro, estava comigo um amigo nosso com uma longa barba e que fez a foto com o cardeal Konrad e com o Papa. Né? E Dom Konrad colocou o barrete vermelho na cabeça desse amigo. Foi uma grande festa. Até para o pobre, ele botou na cabeça dele o barrete, né? Então, brincando com ele. Então, nós estamos terminando a nossa reflexão de hoje sobre doutrina social cristã, abordando hoje o tema, né, tão comovente mesmo, né, da presença do Papa, do cardeal Konrad e de tantas outras pessoas voluntárias junto aos pobres. Né? É uma presença afetiva, presença amiga, uma presença que quer ajudar, uma presença que quer também contribuir para que eles possam recuperar a dignidade e sentir-se valorizados como pessoas. Isso também é a nossa missão. Obrigado, Gabi, pela tua presença aqui. Obrigada. E obrigado aos ouvintes do nosso programa e que todos sejam muito abençoados por Deus. Luz na frente, paz na guia, Deus que alumia. Seja um missionário da evangelização. Participe do Clube do Ouvinte. Um oferecimento Rádio Universidade, uma emissora da Arquidiocese de Pelotas. Dos inimigos da vida, vem, ó Deus, nos defender, nos proteger. Vem.